Olá, Gil aqui. Começamos o terceiro dia da criação. A pergunta são duas questões, né? Não são perguntas. É sobre a reunião das águas e sobre a produção das plantas. Primo, de congregatione aquarum, secundo, de productione plantarum. Então, a terra imiscui-se a água porque vai se falar apenas sobre a terra. E isso gramaticalmente é manifestado no português, não marcando o não marcando o gênero feminino, né? Se diz todos no masculino plural quando tem, se tiver um indivíduo feminino e um masculino, o plural é sempre designação zero, desinência zero, não tem desinência que marca o plural. Então, a gente usa o artigo masculino. Então, sobre o terceiro dia são duas questões: sobre a reunião das águas e sobre a produção das plantas. Congregatione aquarum e productione plantarum. Né, os passarinhos também plantam. Artigo 1. É correto dizer que a reunião das águas foi feita no terceiro dia? Utrum aquarum congregatio convenienter dicatur facta tertia dia? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é correto dizer que a reunião das águas foi feita no terceiro dia. Perceba que foi no terceiro dia que o apóstolo Paulo foi raptado, como, né, na questão anterior. Eu fui num sequente aqui. É sobre a reunião das águas, né? Número 1. Parece que não é correto dizer que a reunião das águas foi feita no terceiro dia. É a obra do terceiro dia. Reunião das águas e produção das plantas. A gente vai ver hoje só a reunião das águas. Produção das plantas é a próxima questão. 1. Com efeito, as coisas feitas no primeiro e no segundo dia exprimem-se pelo verbo fazer. Né? Você cria e observa aquilo pelo fazer, pois se lê. Deus disse, faça-se a luz. E faça-se o firmamento. Faça-se. Ora, o terceiro dia está enumerado como os dois primeiros. Logo, a obra do terceiro devia ser expressa pelo verbo fazer e não reunir. Verbo factiones e non solum verbum congregationes. Factiones, não congregationes. 2. Além disso, primeiramente, toda a terra estava coberta por águas, por isso se dizia invisível. Eu vou ler a terra verdejante da Santa Degarda. Logo, não havia um lugar acima da terra onde as águas pudessem se reunir. 3. Non erat ergo aliquis locus super terram. Non erat ergo aliquis locus super terram in quo aquae congregare possiant. Ademais, número 3. Número 3 aqui. Ademais, coisas que não são contínuas entre si não ocupam um só lugar. Se as coisas não são contínuas, né, se não tem uma continuidade na matéria, não ocupam um só lugar, ocupam mais de um. Ora, nem todas as águas são contínuas entre si. Logo, não foram todas as águas reunidas num só lugar. 4. Ademais, reunir importa movimento local. Ora, parece que as águas são, por natureza, fluentes, indo para o mar. Logo, para tal, não houve necessidade de uma ordem divina. Faça-se a luz, faça-se a água, né? Então, assim, não haver essa ordem divina para o congregatione das águas é
Algo que a gente deve refletir com o coração, né? 5. Ademais, são 3 ademais. 5. Ademais, no princípio, a terra foi também nomeada. A terra também foi nomeada. Calma aí. Quando se diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então a terra foi nomeada nesse momento, a água não foi nomeada, né? Portanto, não é correto dizer que o nome terra foi dado no terceiro dia. Isso foi criado dessa forma. Deus fez o céu e a terra, e a maioria da água é a nível. A terra é a nível do mar, enfim, né? Em sentido contrário, é suficiente a autoridade da escritura no livro do Gênesis. Acabou, ponto. Então tem que ler o livro do Gênesis e compreender essa criação sobre o terceiro dia, né? Não farei isso nesse momento porque estamos na questão. Vou ler a Terra Arenosa da Santa Idegarda. Respondo São Tomás. Nesse assunto é preciso dizer de modo diferente conforme a sentença de Agostinho e dos outros santos padres. Ponto. Em todas as suas obras, Agostinho não afirma a ordem de duração, mas apenas a ordem de origem e natureza. Ele nada afirma sobre a duração, e assim, sobre a duração, isso é um problema seríssimo, inclusive em modelos físicos, né, sobre questões químicas, até os dias de hoje. Não gosto de falar de política. Diz ele que primeiro foi criada a natureza espiritual informe e a natureza corporal desprovida de qualquer forma, designada pelos nomes de terra e água. Né? A água foi abrindo caminho na terra naturalmente, a rocha. Meu Jesus, acabou a luz que vinha dali. Como a natureza espiritual está acima da corporal, também os corpos superiores precedem os inferiores. O ar provavelmente se fez antes da terra, antes da água. Não sei. No primeiro dia era luz e treva. Estamos no terceiro dia. Como a natureza espiritual, calma. Aliás, segundo ele, nenhuma formação precede uma outra no tempo. Há somente precedência de natureza. Segundo essa ordem, foi necessário que primeiro se afirmasse a formação da natureza suprema, a espiritual. Por isso se lê que a luz foi feita no primeiro dia. Santa Hildegarda vai dizer primeiro a sinagoga, depois a igreja, né? Primeiro a noiva de Cristo se estabelece fisicamente, né? Tem que ter um lugar para o sujeito ir lá, sentar e assistir sua missa, para depois a natureza espiritual chegar. Muitas missas são feitas em relação à oferta, e cada dirigente da sua igreja que se fortaleça espiritualmente. Estamos todos nesse momento. Um beijo para a arquidiocese lá da igreja lá do centro do Rio, que eu não sei nem de onde é que é esse pessoal. Lágrimas de São Tomás de Aquino pularam quando falaram o nome dele. Foi a coisa mais linda, foi tipo um beijo. Como a natureza espiritual está acima da corporal, também os corpos superiores precedem os inferiores. Não precedem aos inferiores, precedem os inferiores. Por isso, em segundo lugar, se alude à formação dos corpos superiores, quando se diz: faça-se o firmamento.
E com isso se entende a impressão da forma celeste na matéria informe, não antes existente no tempo, mas tendo precedência de origem. Eu queria que o Sidney Silveira estudasse Wolfgang Schmidt e falasse sobre a presciência de Deus e a árvore invertida, que é o modelo científico que, na verdade, é contemporâneo, que está mais próximo a nos firmar na cosmologia católica. Em terceiro lugar, afirma-se a impressão das formas dos elementos na matéria informe. A Santa Hildegard vai dizer que os 4 elementos são os 4 blocos primordiais de criação do universo. Então, esses são os elementos que temperam tudo o que existe. Uma praia, um lago, um mar, um ser humano. Um cachorro, um vai voar mais do que o outro, certo? Então, isso tempera todos os indivíduos entitativos. A Ayurveda vai falar, não se afia uma espada enferrujada. Você primeiro desenferruja para depois afiar, tá correto. Em terceiro lugar, afirma-se a impressão das formas nos elementos da matéria informe, não por precedência de tempo, mas de origem, de onde pela expressão. Reúnam-se as águas e apareça a terra árida. Entende-se que na matéria corporal foi impressa a forma substancial da água, pela qual lhe cabe esse movimento, e a forma substancial da terra, pela qual lhe cabe ser vista assim. Os olhos são janelas da alma, certo? Então, quando experimentamos um outro ser, se orixá, enfim, né, esse demônio, quando experimenta, mas aí o demônio às vezes é visual, às vezes a gente consegue enxergar, né, e se resguardar. Mas quando a gente experimenta, tem algo que toca, encosta, toca a nossa alma. E isso precisa ser revertido não externamente, mas internamente, de forma que a sua habilidade de visão seja restaurada. Essa é a principal função de Viríditas, esse verdor verdejante da natureza. Tem um livro que chama Pedras que Curam, né? Tipo, são seres rochosos, são águas antigas, né? São firmadas, mas não sei, tem ar, não sei, sei lá do que é feito em termos de composição de elementos. Segundo ele, nenhuma formação precede uma outra no tempo, mas somente precedência de natureza. Segundo essa ordem, foi necessário que primeiro se afirmasse a formação da natureza suprema, a espiritual. Por isso, se lê que a luz foi feita no primeiro dia, os luminares no segundo, né? Como a natureza espiritual está acima da corporal, também os corpos superiores precedem os inferiores. Por isso, em segundo lugar, se alude à formação dos corpos superiores, quando se alude à formação, formarem-se. Na Gênesis do Senhor dos Anéis são anjos tocando música, e assim eles vão compondo mares e terras. Nunca antes visto, é feito junto com a música. Por isso, em segundo lugar, se alude à formação dos corpos superiores, quando se diz o céu dos 8 planetas.
Era geometria e astronomia, né? Não era astrologia, era astronomia no começo. Os homens que criaram isso. Então tem essas águas que são bastante mais profundas. Se alude à formação dos se alude, pois em segundo lugar se alude à formação dos corpos superiores quando se diz faça-se o firmamento, e com isso entende a impressão da forma celeste na matéria informe. Reconhece-se isso por primeiro, né? Abrir mão dessa visão é que é o livre-arbítrio, certo? Ah, é difícil. Reza. Não antes existente no tempo, mas tendo precedência de origem. Em terceiro lugar, a presciência e a árvore invertida. Em terceiro lugar, afirma-se a impressão das formas dos elementos na matéria informe, não por precedência de tempo, mas de origem, de onde, pela expressão, reúnam-se as águas e apareça a terra árida. Entende-se que, na matéria corporal, foi impressa a forma substancial. Na matéria corporal foi impressa a forma substancial da água, pela qual lhe cabe esse movimento, e a forma substancial da terra. Viveremos em lama, né? E a forma substancial da terra pela qual lhe cabe ser vista assim. Segundo outros santos padres, porém, nessas obras também santos padres deve ser considerada também o Antônio Vieira, pelo que eu entendi, eu não vi nem se ele voltou para o Maranhão ou não depois que ele foi para Portugal, eu entendi que ele foi expulso da Companhia de Jesus. Porque tem um momento que essa invasão ela se dá completamente. Acredito que seja sobre isso o Matrix. Eu vi 17 vezes seguida, ficava voltando a fita e voltando a fita de novo. Comia, tomava banho para a escola e assistia Matrix. Aí veio o segundo e terceiro, não entendi mais nada. Segundo outros santos padres, porém, nessas obras, também santos padres, segundo outros santos padres, porém, nessas obras, deve ser considerada a ordem do tempo, pois afirmam que o estado informe da matéria precedeu no tempo, a formação e uma formação a seguinte. Mas o estado informe da matéria, segundo eles... Calma aí. O estado informe da matéria, segundo eles... Mas o estado informe da matéria, segundo eles, não significa falta de toda forma, porque já existiam céu, terra e água. Esses três são nomeados porque claramente perceptíveis aos sentidos. Porém, significa o estado informe da matéria carente da devida distinção e da completa beleza de cada uma. Mas o estado informe da matéria, segundo eles, não significa falta de toda forma. Né? A forma está lá dentro, ela não deixou de existir. Nos humanos, a forma é a alma. Porque já existiam céu, terra e água. Esses três são nomeados porque claramente perceptíveis aos sentidos, porém significa o estado informe da matéria carente da devida distinção e da completa beleza de cada uma. Carente da devida distinção, né? E segundo esses três nomes, a escritura afirmou três estados informes. Vai vir a terra arenosa já já, peraí, a terra verdejante. Ao céu que está em lugar superior pertence o estado informe das trevas. Ao céu que está em lugar superior pertence o estado informe das trevas.
Luz e trevas foram feitas no primeiro dia. A luz não veio de baixo. Tinha a terra, né? Enfim. Não, no primeiro. Não sei, não li o primeiro dia da criação. E segundo esses três nomes, a escritura afirmou esses três estados informes. Ao céu que está em lugar superior pertence o estado informe das trevas. Ao céu que está no lugar superior pertence o estado informe das trevas, porque nele está a origem da luz. O estado da água, que ocupa lugar intermediário, é significado pelo nome de abismo. O estado da água, que ocupa lugar intermediário, é significado pelo nome de abismo, porque esse nome quer dizer uma quantidade desordenada, conforme diz Agostinho. Alude-se ao estado informe da Terra quando se diz que a Terra era invisível e sem vida, porque estava coberta pelas águas, não tinha bicho na Terra. Era invisível. O aire que floresce na planta não estava ali ainda. Era água pura. Assim, a formação do corpo supremo foi feita no primeiro dia. Aqui vai falar sempre de luz e treva. Na criação ninguém vai falar de anjos e demônios, né? É luz e treva mesmo. É uma parada bem física e você ali com firmamento. Com o tempo segue o movimento do céu e ele é o número do movimento do corpo supremo. Por essa formação fez-se a distinção do tempo em noite e dia. No segundo dia, foi formado o corpo intermediário, a água, que recebeu no firmamento distinção e ordem. De modo que pelo nome águas, entre aspas, águas, estão compreendidas outras coisas, como foi dito. No terceiro dia foi formado o último dos corpos, a terra, ao ser descoberta pelas águas. As águas correm, né? A natureza da água é correr, não é ser engarrafada. De modo que, pelo nome águas, estão compreendidos outras coisas, como foi dito. No terceiro dia foi formado o último dos corpos, a terra, ao ser descoberta pelas águas. Descobriu-se, né? Fez-se, então, distinção na parte ínfima, isto é, da terra e do mar. Por isso, assim como, com bastante congruência, o estado informe da terra, unde satis congrues sicut informitatem terra expresserat dicens, quod terra erat invisibilis vel inanis. Essa é a sabedoria matemática, né? E sobre todas as coisas. Técnica, é o que se faz com as mãos, mais frônese. Há três tipos de conhecimento grego: o coração nas mãos e a técnica. Eu ia falar serigrafia, né? Mas serve marcenaria, serralheria, todas as coisas que se faz com a mão. Uma parte a gente vê a coisa se fazer, os cozinheiros são assim também. Os músicos um pouco. Tem a episteme, que é o coração no cérebro. Todo tipo de conhecimento dispostamente organizado. E a frônese, que é o coração no coração mesmo. As mestras da frônese são nossas avós, são a Virgem Maria. Nesse sentido, a gente só tem mesmo como referência a Virgem Maria, pois foi colocado um filho no ventre dela e aí botaram um homem para lá cuidar dela, né? Não teve essas águas, né? Foram assim experimentadas por Deus, trazendo seu filho dessa forma. Fez-se então distinção na parte ínfima, isto é, da terra e do mar, por isso, assim como com bastante congruência o estado informe da terra foi expresso com os termos invisível e sem vida.
também sua formação, né, tinha muito peixe, vários corais, várias paradas embaixo d'água. Os abissais, né, o monstro Lago Ness. Também sua formação foi expressa com a locução. E apareça a terra árida. Vou ler a terra verdejosa antes de responder sobre a reunião das águas. Terra verdosa, terra subviride. Esa tierra que ni tiene ni un color blanco, ni negro, ni rojo, sino que es verdosa e pedregosa. Tipo, pra que existe esse pedaço de grama, né? É meio que isso. Mas se existisse uma grama a menos, Deus seria menos do que? Pedregoso, verdosa e pedregosa é fria e seca. No cria vino, ni grano, ni otro fruto de la tierra, porque no tiene el justo equilibrio en su sequedad. Se produce algunos que se tropean rápidamente. Si alguien está quebrantado por el entumecimiento, otra persona debe tomar un poco de esta tierra y ponerla en el lado derecho e izquierdo de la cabeza de la persona enferma en la cama. No xamanismo, se diz que uma pessoa muito doente se enterra a pessoa. Tem alguns remédios feitos com plantas em infusão em vinho que chamavam garrafadas. As curandeiras tratavam isso. Então, ela está falando de pegar essa terra verdejosa, essa terra que não cresce fruto, né? Que não tem esse fluxo de nutrientes para nutrir um ser e colocar do lado direito e esquerdo da cabeça da pessoa na cama. Isso no xamanismo, isso em Carlos Castanheda, né? Mas assim, a observação mais próxima são essas garrafadas. Y de la misma forma ponga tierra ao lado del pie derecho e izquierdo de la persona. Se isso te relaxar, não tá ruim, só que é isso, né? Tem que ter uma bacia para fazer. Mientras esté cavando para sacar la tierra, diga: tu tierra duerme en esta persona. E aí fala o nome da pessoa. É tipo. É isso. Não dá para falar em oração para a terra, porque senão a gente cai numa heresia que é. Boas. É isso. Por isso são tão difíceis as palavras de Santo Edegardo. Eu não quero me arriscar realmente a argumentar. Mientras esté cavando para sacar la tierra, diga: tu tierra dorme en esta persona. Juliana, Gil. Después de haber quitado la tierra de ambos lados de la cabeza del paciente, póngala debajo de la cabeza hasta que aumente su calor. De la misma forma, coloque la tierra bajo sus pies con el fin de que ella reciba el calor. Mientras pone la tierra bajo de la cabeza y bajo los pies, debe decir: tu tierra ejerce y se útil en esta persona. Juliana, para que el Gildegarde, era o apelido da Santa Edegarda, por isso eu gosto de Gil. É útil essa persona, Gil, para que él reciba tu fuerza vital en el nombre del Padre. Uma pedrinha ficou fácil, né? Pedras que curam. En nombre del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso y vivente, jagado durante 3 días.
temos um temperamento próprio, né? Nós próprios viemos com um temperamento de constituição que vai se buscar identificar da melhor forma possível, né? E assim, hoje em dia, com tantos produtos a serem vendidos, a gente fica mesmo, porra, né? Assim, com medo, né, de ser engabelado, você comprar um produto que você não precisava. Mas o fato é que a gente tem um temperamento próprio. Isso é mapeado também pelos astros, né, pela astrologia. Dieta, para o Hipócrates, é todo o modo de vida da pessoa, com que ela se ocupa, onde estão, né, como a pessoa se relaciona com os seus três céus, ou como, sei lá, entendeu? Tipo assim, um deles é o céu que tem os astros, e isso é localizado no corpo, lá águas, né? Isso é um estudo, né? É um estudo sério. Todas as civilizações que se criaram chegaram a se formar, né? No princípio, assim, né? Tipo, a civilização egípcia, sei lá, não sei o que lá. Eles tinham essa observação dos astros, né? A astrologia, ela virou Eu acho sinceramente que ninguém que trabalha efetivamente com astrologia permite que isso vira um comércio, porque o mistério que ali habita é muito interessante. A minha professora de astrologia disse: Olha, a minha aposta é que isso aqui vai falar sobre nossas habilidades e nossos limites, e naturalmente a gente vai se organizar com isso para que a gente conviva melhor com a biodiversidade humana. Né, a gente acabou com muitas espécies de planta, com espécies de animais, a gente acabar com espécie de gente, né? Eu acho que é um limite, né? Deus fez um pacto. Está escrito no Gênesis que ele nunca mais exterminaria a Terra para exterminar com o humano. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Nossa Senhora, eu sou temente a Deus. A terra, a água, a terra verdejosa, assim, então o verde ele limpa os nossos olhos da alma. Então, assim, quando você está num campo, mesmo que. Porque tem umas florestas, eu nunca entrei, assim, adentrei uma floresta, assim, uma floresta, tinha tipo uma mata fechada no quintal do sítio do meu avô, mas porra, não era tipo uma floresta, tá ligado? Tipo floresta amazônica, floresta sei lá o que. E aí tem umas que o tronco das árvores é muito grande, são espaçadas pique Harry Potter, tá ligado? E ali não tem verde. Então ali não é. Tipo assim, tem o viríditas, né? Mas assim, tem ali o elemento terra. E o viríditas, ele vai falar sobre o verdor da natureza. Não é um elemento. Entende? É força vital. É a força vital daquilo ali. Então, mirar, contemplar um campo de grama verde é o tipo da coisa que limpa nossos olhos, porque vamos supor, se você pega sempre engarrafamento naquele mesmo horário, às vezes o céu tá ali, mas o firmamento já não está. Então esse campo com grama é das coisas que nos desafogam, assim, se você tiver presença para, né, uma presença interior, você vai perceber que tem coisas que se movem, porque os nossos são 5 portas externas. No Hermes Trismegisto, tem um livro que eu achei uma vez. Era um homem andando numa. Tipo, eu imaginei logo Pique Bela e a Fera. Era tipo um cara com um lampião andando nos corredores de um castelo. E aí, tipo, tinha uma biblioteca, uma parada assim. E aí o lance é que eram 12 portas de percepção interior. O Trivium vai falar em sentidos internos, imaginação, senso de abstração central, que permite que uma garrafa de plástico ou de vidro seja dita garrafa, né? Vai se diferenciar a causa material, né? Que é vidro, que é plástico, mas assim, a gente consegue formar o conceito para se comunicar. Isso acontece em todos os idiomas, com todos os humanos. Tem uma língua gestual também que a gente
vai aprendendo, isso depende de sociedade para sociedade. O Trivium não faz essa distinção, mas ele tem uma origem jesuítica. Eu estudo o Trivium da Miriam Joseph, então a gente vai tentar o máximo entender a bagagem que traz o nosso interlocutor para que a comunicação seja estabelecida. Sem, né, somos centelhas divinas, seres individuais que estamos exducandoremos, né? A gente está conduzindo para fora esse ser que nasce de alguma forma a cada dia, né? A sobrevivência já foi resolvida entre os humanos, mas o excesso de industrializados traz uma série de preocupações a que nós somos influenciados. Eu já li isso em algum lugar, mas enfim, o Hipócrates e a dieta, quando fala dieta, é a vida da pessoa, é tudo. Não é uma programação alimentar, né? A Santa Edgarda, ela bebe em fontes hipocráticas e na sua medicina temperante. Então a gente tem um temperamento e o externo vai temperando também tudo isso. Se mais fogo, se mais água, se mais terra, e a terra vai ser dita terra, né? Não vai ser dita água. Foi aí, porra, aí se a terra foi criada no primeiro dia, no segundo, Deus disse, criou o céu e a terra. Um momento. Um momentito. Eu comecei, agora eu tenho que responder os inícios aqui. Ai, amiga, eu sou louca. Deus seria menos se tivesse uma grama a menos, e Deus seria menos se uma estrela a menos também existisse. No terceiro dia foi formado o último dos corpos, a terra, ao ser descoberta das águas. Fez-se, então, esta distinção na parte ínfima, isto é, da terra e do mar. Por isso, assim como, com bastante congruência, o estado informe da terra foi expresso com os termos invisível e sem vida. Também sua formação foi expressa com a locução e apareça a terra árida. Vamos às respondendo os 3 ademais que teve a partir da primeira. Eu vou relembrar, vou ler com calma aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Com efeito, as coisas feitas no primeiro dia e no segundo dia exprimem-se pelo verbo fazer, pois se lê. Deus disse, faça-se a luz e faça-se o firmamento. Ora, o terceiro dia está enumerado como os 2 primeiros, logo a obra do terceiro deveria ser expressa pelo verbo fazer, e não pelo verbo reunir. São 2 questões relativas à obra do terceiro dia, congregatione aquarum, productione plantarum. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer, com Agostinho, na obra do terceiro dia, a escritura não usa o verbo fazer como nas anteriores, para mostrar que as formas superiores, ou seja, as espirituais dos anjos e dos corpos celestes, são perfeitas no ser e estáveis. As formas dos corpos inferiores, por isso um negócio assim, em bando, né, agregados informes. Me pergunto se os demônios têm uma razão comum ou se não. As formas dos corpos inferiores, porém, são
imperfeitas e mutáveis. São mutáveis. Por isso, pela reunião das águas e pelo surgimento da terra árida, é designada a impressão de tais formas. Segundo Agostinho, a água é instável e fluente, a terra estável e fixa. Segundo outros, a obra do terceiro dia foi perfeita somente segundo o movimento local. Por isso, não seria conveniente que a escritura usasse o verbo fazer. A escritura vai lidar com a verdade, né? Então, até eu vou olhar aqui no Gênesis rapidamente o que é dito no terceiro dia. Melhor fazer junto que separado. É que haja luz, então houve luz. Deus chamou a luz de dia, a escuridão chamou de noite. Houve noite e houve manhã, primeiro dia. Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas e haja uma divisão entre as águas e águas. Então Deus fez a vastidão e separou as águas abaixo da vastidão e as águas acima da vastidão. E assim se deu. Deus chamou a vastidão de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. Então Deus disse que as águas abaixo dos céus se ajuntem num lugar só, e apareça a terra seca. E assim se deu. Deus chamou a terra seca de terra. Mas ao ajuntamento de águas ele chamou de mares. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar relva, plantas que deem semente e árvores frutíferas segundo as suas espécies. Ele está atribuindo uma propriedade. Que deem frutos com sementes. E assim se deu. A terra começou a produzir relva, plantas que davam semente e árvores que davam frutos com sementes, segundo as suas espécies. Deus viu então que era bom. Houve noite, houve manhã, terceiro dia. Então Deus disse que haja luzeiros na vastidão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e eles servirão de sinais para marcar épocas, dias e anos. Eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar, em original acho que é hebraico, o luzeiro maior para dominar a noite e também as estrelas. Assim, não dá para caminhar de noite se só tiver estrela, for lua nova. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra, para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Vá e não peques mais. Deus viu então que era bom. Houve noite e houve dia, quarto dia. Porque não começamos, a gente está no Congregatione Aquarum. Amanhã é o Congregatione Plantarum. Por isso, pela reunião das águas e pelo surgimento da terra árida, é designada a impressão de tais formas. Segundo Agostinho, a água é estável e fluente e a terra estável e fixa. Segundo outros, a obra do terceiro dia a obra do terceiro dia foi perfeita somente segundo o movimento local. Por isso, não seria conveniente que a escritura usasse o verbo fazer. Quanto ao segundo, 2. Além disso, primeiramente, toda a terra estava coberta por água, e por isso se dizia invisível. Logo, não havia um lugar acima da terra onde as águas pudessem se reunir. Quanto ao segundo, deve-se dizer, vem 3 ademais. Quanto ao segundo, não havia um lugar acima da terra onde as águas pudessem se reunir, né?
Tá difícil isso. Quanto ao segundo, deve-se dizer que é clara a resposta de Agostinho, porque não se deve dizer que a terra foi primeiro coberta pelas águas e que depois foram as águas reunidas, mas que foram criadas já reunidas. Essa questão é delicadinha. Nossa, ainda bem que dá para pausar. Cansa bastante, mas eu gosto muito do assunto, confesso. Fica à vontade. Quanto ao segundo, deve-se dizer que é clara a resposta de Agostinho. O segundo é que logo não foram todas as águas reunidas num lugar só. E Agostinho vai dizer: porque não se deve dizer que a terra foi primeiro coberta pelas águas. Não se pode dizer que a terra foi primeiro coberta pelas águas e que depois as águas reunidas, mas que foram criadas já reunidas. 3 respostas foram formuladas por outros, conforme Agostinho. Quia non oportet dicere quod terra primo esset coperta aquis et post modum sint aquae congregate. Três respostas foram formuladas por outros conforme Agostinho. A primeira afirma que as águas foram elevadas para maior altura, onde se reuniram. Ora, que o mar é mais alto que a terra, ficou claro experimentalmente no Mar Vermelho, segundo Basílio. Que o mar é mais alto que a terra ficou claro experimentalmente no Mar Vermelho, desconheço como diz Basílio, mas enfim. A segunda afirma que as águas eram mais rarefeitas, como neblinas, quando cobriam a terra, e ficaram mais densas quando se reuniram. As águas eram mais rarefeitas como neblinas. Né? A questão é se as águas se abriram depois, o que veio primeiro, né? Deus disse, faça-se céu e terra. E pelo que eu entendi, Agostinho está dizendo que as águas já estavam lá. Mas no primeiro dia era só luz e treva. Enfim, os elementos são diferentes de luz e treva. A gente são objetos de estudo de natureza própria, totalmente diferentes. Três respostas foram formuladas por outros conforme Agostinho. A primeira afirma que as águas foram elevadas para maior altura, onde se reuniram. Ora, que o mar é mais alto que a terra ficou claro, enfim, experimentalmente no Mar Vermelho, segundo Basílio. A segunda afirma que as águas eram mais rarefeitas, como neblinas, quando cobriram a terra, e ficaram mais densas quando se reuniram. Afirma a terceira sentença. Aspas. A Terra pode apresentar algumas partes côncavas que recebessem as águas que afluíam reunidas. Das 3 sentenças, a primeira parece ser a mais provável. A primeira diz que as águas foram elevadas para maior altura, onde se reuniram. Enfim. Quanto ao terceiro, o terceiro é: ademais. Coisas que não são contínuas entre si não ocupam um só lugar. Então, se a coisa não é contínua com outra, ela vai ocupar mais de um lugar. É o contínuo da matéria, que se acaba em algum momento e passa ao ar.
Ademais, coisas que não são contínuas entre si não ocupam um só lugar. Ora, nem todas as águas são contínuas entre si. Logo, não foram todas as águas reunidas num só lugar. Quanto ao terceiro, assim se procede. Deve-se dizer que todas as águas têm um único termo, o mar, para o qual seus cursos confluem, claro ou ocultamente, razão que se diz que se reúnem em um lugar, ou se diz em um só lugar, não de modo absoluto, mas em comparação com a terra seca, sendo o sentido da frase que as águas se reúnam em um só lugar, isto é, fora da terra seca. Pois, se tá seco, não tá molhado, não tá úmido, que é o outro temperamento. Tempera-se com seco e úmido. Fogo e gelo não é calor e frio. Isso vai se manifestar nos humores se um acontecimento marca a sua alma, né? Se as 12 percepções lá no castelo com um homem levando a luminária, guiando um homem no escuro do conhecimento, vai depender. Calma aí. Meu Deus. É porque essa visão do Hermes Trismegisto realmente vai depender do quanto uma informação passa sem filtro pelos seus guardiões de percepção. Todas as águas têm um único termo, o mar, para o qual seus cursos confluem clara ou ocultamente, razão que se diz que se reúnem em um lugar, ou se diz em um só lugar, não de modo absoluto, mas em comparação com a terra seca, sendo o sentido da frase que as águas se reúnam em um só lugar, isto é, fora da terra seca, pois, para designar os muitos lugares da água, isso aqui é a obra da criação. Para designar os muitos lugares da água, acrescenta, chamou o mar a reunião das águas, Maria, plural de mares. Quanto ao quarto, o quarto é o quarto é, meu Deus, o quarto. Calma aí. Sujei, ai meu Deus, sujei minha coisa de indiazinha. Calma aí. Ademais, reunir importa movimento local. Ora, parece que as águas são por natureza fluentes, indo para o mar. Logo, para tal não houve necessidade de uma ordem divina. Quanto ao quarto, deve-se dizer que a ordem de Deus dá aos corpos um movimento natural. Deve-se dizer que a ordem de Deus, quod iusio Dei naturalem motum corporibus praebit. Deve-se dizer que a ordem dá aos corpos motum corporibus o movimento natural. Por isso se diz no Salmo 148 que por seus movimentos naturais realização é um conceito da física, realizar porque tem a matriz atômica dos
Átomos potenciais. A gente não vai falar aqui em átomos, né? A gente vai lidar com as palavras de São Tomás, a matéria-prima. Então, um realizar-se é chegar a vir a matéria. Você sair de um corpo informe e passar para a matéria. Deve-se dizer que a ordem natural de Deus dá aos corpos o movimento natural. Por isso se diz no Salmo 148, que por seus movimentos naturais realizam a palavra divina. A tendência de qualquer coisa é realizar a palavra divina, é fazer. Mas é isso, os humanos têm livre-arbítrio, né? Nessa permissão entre os guardiões das 12 portas de percepção, entre esse eu que fala e o mundo exterior, e como a gente se manifesta e como os nossos olhos são importantes na manifestação do livre-arbítrio. Por isso se diz no Salmo 148 que por seus movimentos naturais realizam a palavra divina. Ou também se pode dizer que é natural que a água esteja em toda parte ao redor da terra, como o ar está em toda parte ao redor da terra e das águas. Que a água esteja em toda parte ao redor da terra, como o ar está em toda parte ao redor da terra e das águas. Contudo, por necessidade de fim, isto é, para que os animais e plantas estivessem sobre a terra, foi conveniente que houvesse uma parte da terra não coberta de água. Alguns filósofos atribuem esse fato à ação do Sol, que resseca a terra com a evaporação. Alguns filósofos atribuem esse fato à ação do Sol, que resseca a terra com a evaporação. Todavia, a Escritura Sagrada atribui isso ao poder divino, não só no livro do Gênesis, como também no livro de Jó. Não tem, eu acho, né? Não tem um orixá que é o céu, entendeu? Mesmo na mitologia iorubá, vai falar Ayum, não, Orum e Aie. É um lugar, não é um orixá. Em respeito à ordem da criação, né? No Maia é uma árvore que vai nascer da terra. Alguns filósofos atribuem esse fato à ação do Sol, que resseca a terra com a evaporação. Todavia, a Sagrada Escritura atribui isso ao poder divino, não só no livro do Gênesis, como também no livro de Jó. Dei limites ao mar, e em Jeremias: não temes a mim, que coloquei areia. Não temes a mim, que coloquei a areia como termo do mar? Quanto ao quinto, o quinto é, ademais, terceiro ademais. No princípio, a terra também foi nomeada, quando se diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Portanto, não é correto dizer que o nome terra foi dado no terceiro dia. Quanto ao quinto, deve-se dizer que, segundo Agostinho, a terra mencionada em primeiro lugar era a matéria-prima. Nossa, que ótimo! Eu geralmente não leio isso aqui. Sim, correto. Deve-se dizer, Agostinho, que era professor de retórica, a terra mencionada em primeiro lugar era a matéria-prima, mas agora entende-se o ipsum elementum terra, o elemento terra. Também se pode dizer com Basílio. Primeiro nomeou-se a terra em sua natureza, agora se nomeia por sua propriedade principal, que é estar seca. Por isso se diz que chamou árida a terra. Por origem ou por natureza. Ou, mas não procedência no tempo. Ou pode-se dizer com o Rabi Moisés. Onde quer que se diz chamou, significa-se uma
equivocação. Onde quer que se diz chamou, significa-se uma equivocação. Daí que primeiro foi dito chamou a luz dia, porque dia é também o espaço de 24 horas. Então, nomear é uma transgressão, né? Conforme aí mesmo está dito, houve tarde e houve manhã, um primeiro dia. Igualmente, diz-se que ao firmamento, isto é, a atmosfera, chamou o céu, porque também o céu foi criado em primeiro lugar, primeiro a sinagoga, depois a igreja. Igualmente, diz-se que árida, isto é, a parte da terra não coberta de água, chamou terra, enquanto se distingue do mar. Embora se chame com o nome comum terra, tem viríditas, seja a que está coberta de águas, seja a descoberta. Onde quer que se diz chamou, entende-se assim, deu a natureza ou a propriedade para poder ser chamado assim. Tem mais a ver com esse é o que fala que percebe um algo e o nomeia do que, né? Quando você vai se referir a um ente, a gente atribui propriedades que a gente percebeu, porque a gente geralmente está comentando algo, né? Em filosofia isso vai se fazer com, com bastante mais distanciamento. Sobre cada parte sobre a contrapartida mental, humor, né? São 4 humores, o colérico e os outros, se um acontecimento marca muito a sua alma, ou se não. E se você tem, qual a duração, né? Quanto tempo você remói algo que lhe aconteceu, alguma percepção, um aprendizado, né? Quanto aquilo marca a sua alma, ou seja, se seus guardiões estão mais ou menos atentos, e se você reage externamente a isso ou não. Alguma coisa pode macular a sua alma por muito tempo, não macular, né, mas assim, deixar uma impressão e você não se manifestar externamente. O colérico geralmente se manifesta, né? Esse elemento fogo da transformação, a gente vê geralmente assim bem manifestado nas pessoas que observa-se que tem esse fogo, por isso são chamadas coléricas. Né, o sanguíneo tem o fogo, mas é um úmido, né? Um fogo úmido, não é como um fogo seco. Só que esse temperamento ele vai se fazendo dia a dia. E tem um bem-estar interior, né? O conhece-te a ti mesmo, que algum matemático disse. Em matemática a gente observa muito as coisas. No trivial era aritmética e música, então tem uma observação da música que passa também pelos ouvidos de quem ouve, né? Tipo, a pessoa que desafina, ela não tem. A pessoa que desafina, ela não fica propriamente envergonhada de ter desafinado. Ela sente a o baque auditivo, né? Ela sente realmente assim o baque auditivo daquele som não harmônico. Então a música também é uma forma de observar a matemática. Mais difícil de ser expressa. Quem estuda partitura, né, tem alguma habilidade muito maior com isso, sobre essas sutilezas que nos firmam no bom abastecimento de força vital.
E a Santa Hildegarda, ela vai nos colocar na mão de Viríditas, ela vai nos colocar na mão do Criador, perguntando, nos fazendo a pergunta de forma que isso seja uma questão de fato, a questão passa a ser uma questão. O que Deus quer nos dizer com uma enfermidade? E o corpo espiritual é essencial nisso, né? Nos humanos, a matéria é o corpo e a forma é a alma. E a gente não tem um sistema de medicina implementado. Eu achei ótimo, porque são dois doutores alemães, a Degard von Bingen, né? São dois doutores alemães que pegaram as paradas dela e foram curar os outros. E tem coisa que não tem cura na medicina moderna, na medicina contemporânea, e tem cura com ela, porque o bom funcionamento do corpo acontece. Então, a temperança é uma virtude cristã que a gente observa no corpo a todo momento. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. O matrimônio, né, como ser um corpo só, é lidar com isso com muita objetividade, no fim das contas. Bom, São Paulo foi raptado no terceiro dia, né? Então, amanhã é Congregatione Plantarum. Hoje foi Congregatione Aquarum, né? Se voltar do começo, tem mais coisa. Vai abrir muita informação mesmo no Aquarum, certo? Ah, tá.